E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre um diretor que talvez seja um dos mais bem-sucedidos do nosso século, e ele se chama Christopher Nolan e fez diversos filmes que com certeza você gosta, e eles foram aprovados por crítica e por público. Os filmes que foram dirigidos por ele já arrecadaram mais de 4 bilhões de dólares, e realmente quase todo projeto que ele faz é bem sucedido. Eu sou o Júlio Koubes. Não esquece de curtir o canal e dar um like no vídeo para não perder nada. A gente está sempre falando sobre o mundo nerd, sobre diretores, filmes, séries e tudo que está acontecendo na cultura pop. O Christopher Nolan é um diretor britânico que começou a sua carreira fazendo filmes independentes. O primeiro filme que ele produziu se chama The Following, que fez um relativo sucesso, né, dentro do mercado independente, mas logo na sequência ele fez um filme chamado Memento, ou em português foi traduzido como Amnésia, que ganhou diversos prêmios e realmente revolucionou a sua própria carreira. Esse filme, o Amnésia, ele é muito interessante, ele foi estrelado pelo Guy Pearce e conta a história de um cara que está tentando descobrir quem assassinou a sua esposa, só que ele não tem memória. Então o filme tem um roteiro que é de trás para frente, todo fragmentado, a gente precisa prestar muita atenção nas coisas que vão acontecendo, e é um filme lá do início dos anos 2000 que realmente está atual até os dias de hoje. E realmente não é tão conhecido assim porque vem, né, de um circuito mais fechado, de um circuito mais alternativo, mas realmente é um filme revolucionário, um dos melhores que eu já assisti na vida e foi pelo qual eu conheci o Christopher Nolan. Já um outro filme que daí ficou conhecido do grande público se chama The Prestige, que foi em português chamado de O Grande Truque. E ele é estrelado pelo Hugh Jackman e pelo Christian Bale. Então aí já começa essa parceria aí com o Christian Bale que vai culminar lá na frente quando ele vai fazer a trilogia do Batman, que também fez um sucesso absurdo. Mas antes disso ele também fez um outro filme, que foi o Insomnia, que foi estrelado pelo Al Pacino, que também é um filme bem interessante. Mas ele chegaria mesmo no auge do grande público quando ele começa a ficar super famosão daí, quando a trilogia do Batman, o Cavaleiro das Trevas, começa a ganhar forma. Mas ele também fez outros filmes que também são muito marcadores assim na sua carreira, como Origem ou Inception, que foi estrelado pelo Leonardo DiCaprio e era aquela história de um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho, que foi bem interessante, que tem um final aberto, e aí acaba que as pessoas começaram a pensar e prestar atenção mais nos filmes deles como algo diferenciado das coisas comuns que estão acontecendo no grande mercado cinematográfico. Então, a partir desse momento, com essa trilogia, o grande público começa a perceber ele realmente como alguém diferenciado. Mas não parou por aí. Logo na sequência, ele começa a fazer o filme chamado Interestelar, que talvez seja um dos melhores da sua carreira em termos de complexidade, em termos de um roteiro super trabalhado e de uma direção impecável. Realmente é um filme que é um divisor de águas também para os fãs do Nolan, mas não ficou por aí também. Depois ele ainda tem um filme que é chamado Dunkirk, que realmente faz com que eleve completamente a percepção do seu trabalho. A trilha sonora desse filme, e é um filme de guerra, realmente faz com que a gente se apaixone por uma história contada de um jeito muito diferente, muito interessante. E agora, quando a gente vai ouvir falar de um filme do Nolan, de projetos futuros, todo mundo já fica ligado, porque sabe que vai vir algo com bastante qualidade. Eu nem falei, né, de todos os filmes que ele participou, dirigiu, escreveu ou teve algum tipo de participação, mas só uma amostrinha aqui para a gente ter uma ideia do quão grandioso é esse diretor, que é um dos mais bem-sucedidos do nosso século. E você gosta dos trabalhos do Nolan? Gostaria de ver a gente falando aqui de outros diretores? Escreva aqui embaixo qual é o filme dele que você mais gosta e algum outro diretor que você gostaria que a gente lembrasse aqui, pelo menos de alguns títulos que eles tenham trabalhado e que você curte bastante. Um abraço e até o próximo vídeo.